As pessoas que se sentem melhores do que as outras, elas não são boas ouvintes. Você não consegue falar com elas. Elas não têm paciência para te ouvir. Porque ela acha que tudo que você vai falar não vai ter relevância. Ela sabe mais, ela não precisa. Então hoje nós vamos começar uma viagem através da parábola em busca da identificação de fariseus modernos. E sabe qual é a primeira característica que eu encontro nesse fariseu moderno? É que ele não para ouvir. Ele não sabe te ouvir. Você conhece alguém assim? Ou será que nós somos assim? Não temos paciência. Não sabemos parar para ouvir. As pessoas começam a falar e a gente já quer terminar o argumento, terminar a fala. Parece que a gente está com pressa e não tem tempo para ouvir. Muitas vezes isso é a demonstração de um sentimento de superioridade. O fariseu, disse Cristo, posto em pé para quê? Para que todos o vissem, orava de si para si mesmo. Ele orava para ele mesmo, né? Interessante, não é para Deus, é para ele. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano aí, ó. O senhor está vendo? Quem é que veio ao templo hoje? Esse publicano? Eu não sou igual a ele, não. Por que eu não sou igual? Eu vou te informar, Deus. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou meu dízimo de tudo que eu ganho. Eu sou melhor que todo mundo aqui. Ele foi ao templo para quê? Para adorar a Deus? Não. Ele foi para receber um elogio. Ele foi para ser visto e admirado. Inclusive os ricos fariseus, quando vinham ao templo trazendo suas ofertas, eles levavam também uma comitiva de corneteiros. E na hora que ele ia depositar a oferta, as trombetas eram tocadas. Aí todo mundo olhava, ele depositava a oferta. Esse homem fariseu se considerava melhor do que as outras pessoas. Não sou como os demais homens. Como é que os homens são? Os homens são roubadores, injustos e adúlteros. Eu não. E não sou também como esse publicano que o senhor está vendo aí. E por que ele falou isso? Porque o publicano era uma casta odiada. Daqui a pouco eu vou explicar quem era o publicano. O espírito desse homem era o espírito de Satanás. Por quê? Porque Satanás é quem acusa. Apocalipse 12:10 diz que foi expulso o acusador dos irmãos. Então quem é que aponta pecado? É o diabo. E quem fica apontando o pecado de outrem tem o mesmo espírito de Satanás. Duro isso, né? Você conhece algum fariseu moderno que vive apontando o pecado do outro? Será que nós somos assim? E quando vemos a igreja, chegamos em casa, a gente começa, você viu aquele irmão? Você viu aquela irmã? Você viu como foi isso? Você viu como foi aquilo? E a gente se senta no alto do orgulho e quer mostrar o pecado das pessoas. Isso é obra de quem? Satanás. E quem faz isso tem o espírito de Satanás. Você conhece algum fariseu moderno que fica julgando os outros, apontando pecados, se sentindo melhor do que os outros? Eu, Deus, jejuo 2 vezes por semana. E deixa eu perguntar aqui na igreja, quem aqui jejua 2 vezes por semana? Pelo menos. Então ninguém aqui era melhor que esse fariseu. Porque ele jejuava toda terça e toda quinta. 2 vezes por semana. Ele devolvia o dízimo. Agora, um fariseu,
era tão estrito na devolução do dízimo, que Jesus disse certa vez que eles dizimavam o endro e o cominho. Sabe o que isso significa? Que se um fariseu tivesse uma horta em casa, e lá tivesse um pé de alface com 10 folhas, ele tirava uma para dar de dízimo. Estritamente legalista. Nada pode faltar. Porque é por isso que eu vou ser julgado. A salvação minha depende disso. Esse era o conceito do fariseu. E Jesus disse que esse homem, quando saiu do templo, ele não foi justificado. E por que ele não foi justificado? Porque é impossível, com esse espírito farisaico, entrar em comunhão com Deus. Ele volta para sua casa destituído, sem a bênção divina. Porque o espírito dele estava totalmente oposto àquilo que a palavra ensina. O fariseu não entendia que para Deus o que importa é o coração, não as aparências. Você pode ter alguém que aparenta uma coisa, mas o coração só Deus sabe. Você pode olhar para uma pessoa e pelas aparências achar que ela é uma grande pecadora, mas no fundo ela pode ser muito mais próxima de Deus do que você. É isso que a parábola ensina. A parábola ensina que o que importa não são os atos que são praticados, mas é o motivo que os levam, ou que nos levam a praticá-los. É isso que importa. E então chegamos ao segundo personagem da história. Também subiu para orar um publicano. Quem eram os publicanos? Geralmente Roma escolhia em cada cidade ou província um cidadão rico, e a ele delegava o cargo de coletor de impostos, publicano. Geralmente esse homem contratava outros para que esses contratados fossem às casas, aos comércios e cobrassem impostos. Então eram pessoas ricas, eles recolhiam impostos para Roma, era o coletor oficial da receita interna de Roma. E naquele tempo as pessoas pagavam impostos por elas mesmas e pelas terras que elas possuíam. E na maioria, os publicanos eram judeus. Por quê? Porque Roma não queria entrar em atrito com a nação judaica. Então pegava gente de dentro da própria nação para fazer o trabalho sujo. Eles achavam que era mais fácil um judeu devolver imposto para um judeu do que para um romano. Eles usavam essa estratégia. Só que os judeus que se submetiam a isto eram odiados por dois motivos. Porque como publicanos, como cobradores de impostos, eles extorquiam as pessoas, cobravam mais do que deveriam, e eles eram considerados traidores da nação. Por quê? Porque estavam se submetendo ao Império Romano. Os opressores. Lembre-se que nos dias de Cristo, Roma dominava o mundo, e os judeus estavam debaixo da pressão romana, do chicote romano. Eles eram odiados. Como Jesus lidou com os publicanos? Ele até chamou um deles para ser discípulo, né? Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. E Jesus chamou para o seu grupo alguém que era tremendamente odiado. E a Bíblia conta a história de um outro publicano que até se converteu, Zaqueu. Era também um publicano, lá de Jericó. Se converteu e também seguiu a Cristo. Jesus não faz acepção de pessoas. Qual foi a oração do publicano? Verso 13. O publicano, estando em pé, longe. Por que longe? Porque ele não se sentia digno em estar entre os adoradores. Ele se considerava um tremendo pecador. Ele ficou de longe, cabeça baixa, espírito humilde.
nem ousava levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Que oração extraordinária! Alguém que reconhece a sua pecaminosidade, a sua necessidade de Deus e clama por misericórdia. Esse publicano entrou no templo juntamente com outros adoradores, mas se sentia indigno de participar da devoção. Esmagado por um senso de culpa, estava como que só na presença de Deus, e seu único desejo era ser perdoado, alcançar o perdão para os seus pecados. Jesus conclui a parábola dizendo: digo-vos que este, referindo-se ao publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado.